Fala, concurseiros, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Cleiton, sou servidor público federal no TRE. Muitos de vocês me pediram aí um roteiro de estudo para o TRE do Piauí. Edital que já tá aí, ó, quentinho para vocês, já tá no forno para sair esse ano. Dessa forma, eu fiz aí um planejamento como se eu fosse fazer essa prova. Se prepara porque eu vou trazer todas as dicas e todos os detalhes para você alcançar aí a tão sonhada aprovação. Enquanto roda a vinheta, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal, porque dessa forma eu vou trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. E essas dicas, ó, podem fazer a diferença na aprovação. Então, não dá mole, deixa o like, roda a vinheta. Inicialmente, já quero deixar claro aqui para vocês que esse é um roteiro bem agressivo em relação a horas de estudo. O edital já tá aí, galera. Então, ao meu ver, não tem espaço para ficar de estudo saudável, que muita gente fala por aí. Tem que realmente partir para cima com tudo. Qualquer horário que você tem que estudar. Então, esse é um tempinho para família, para namoradinha ou namoradinho, para dar uma voltinha, para espairecer. Isso daí, quando você tiver, você faz. Se não tiver, é estudo e estudo. Vocês têm que ter isso em mente. Então, sem delongas aí, bora aí pro roteiro para vocês terem a ideia de como é que é. Sente o drama. Como podem ver, a previsão da prova é para outubro, ou seja, apenas 5 meses de preparação. Vou vender facilidades aqui. Se você começou a estudar hoje, tenha em mente que você já chegou atrasado. Então vai precisar de muita disciplina e esforço para compensar isso e chegar competitivo lá no TRE do Piauí. É possível, mas como eu disse, demanda muito comprometimento. Agora vamos dar uma geral sobre essa prova. O padrão do CESP mudou desde 2015. Foi a última prova do TRE do Piauí. Hoje em dia são 60 questões e é obrigatória a inclusão da matéria de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então eu acredito na divisão das disciplinas conforme a imagem. E a minha aposta é que teremos redação. Isso porque nas últimas provas do TRE o SESC colocou redação. E detalhe, nas que ele fez sem redação deu um problema enorme para os desempates, como no TRE de Pernambuco. Atenção para os pesos, conhecimentos específicos têm as principais disciplinas. Fora a redação, que será um diferencial caso tenhamos realmente. Importante ressaltar que dessas 20 questões de conhecimentos gerais, nós podemos prever a seguinte divisão. 9 questões de português, 2 de informática, 3 de norma dos servidores, 2 de regimento, 2 de estatuto e 2 de administração geral. Mas algo me diz que não teremos administração geral. Só que isso é puro achismo meu, então não deixe de estudar. Caso não tenhamos administração geral, a divisão fica da seguinte forma. 10 de português, 3 de informática, 3 de norma dos servidores, 2 de regimento e 2 de estatuto. Como eu não estou me baseando em nenhum curso específico, você vai ter que adaptar esse roteiro ao seu curso, em relação às horas de aula de cada matéria, a quantidade de disciplinas e as horas de cada disciplina que você vai estudar. Como eu já sei que vocês vão perguntar, então já vou deixar aqui registrado. Os cursos que eu indico para essa preparação aí mais rápida seria aí o Grão Cursos e o Direção Concursos, porque eles têm um curso mais objetivo, mais resumido, então vão servir ao propósito. Se vocês fossem fazer aí uma preparação mais longa, aí eu indicaria outro curso. Mas então, nesse caso, Grão Cursos e Direção Concursos. Na primeira semana, nós vamos começar aí um pouco mais leve, com média de 4 horas por dia de estudo e com as maiores matérias. Aproveitem bem esse domingo livre aí, porque vai ser o último. Da segunda semana até a quarta, nós aumentamos as horas de estudo. Agora serão 6 horas por dia. E ó, sem desculpas de falta de tempo, porque eu sei que da meia-noite até as 6 da manhã você não está fazendo nada. Brincadeiras à parte, você vai ter que arrumar tempo na sua agenda. Atenção porque eu coloquei 3 mais 3, ou seja, é importante você dividir o tempo de estudo. Você vai render muito mais dessa forma do que 6 horas diretas, porque depois de algumas horas você diminui drasticamente a sua capacidade de absorver conteúdo. Com essas horas diárias você já deve incluir questões no seu dia a dia. Uma dica muito importante, porque esse é o método que eu utilizei em todas as minhas aprovações. Baixe o cursinho da aula que você estiver fazendo, o cursinho que você comprou, né? Baixe ali o PDF da aula. Depois você vai ter que baixar um programa chamado Foxit, que ele é um leitor de PDF e te deixa fazer várias alterações nesse PDF. Então, conforme a videoaula está passando, você acompanha no PDF e começa a fazer suas marcações de coisas importantes que o professor falou, coloca uma seta em determinada coisa, coloca outra cor, faz um balãozinho e coloca alguma informação. Se você fizer questões que você tiver errado, for uma questão muito interessante, copie essa questão e coloque também no seu PDF. O meu, por exemplo, fica dessa forma que você está vendo aqui. Esse é um exemplo de como ficou o meu PDF depois aí da minha preparação. Então faça dessa forma, esse é o primeiro passo. Dessa forma, esse seu PDF vai estar turbinado de informações que você colocou, informações que já tinham nele, também essas questões que você copiou e colocou nele. Então como que funciona? Agora vamos para o segundo passo. Antes de começar cada aula, você tem que ler o PDF da aula anterior. Por exemplo, se você estiver na aula 3, você vai ler o PDF da aula 1 e 2. E na aula 3 você vai fazer as mesmas marcações nesse seu PDF. Aí você me pergunta, Cleiton, mas quando eu estiver na aula 15 eu vou ter que ler os PDFs da aula 1 até a 14, eu vou demorar meu dia todo, não vai servir, não vai dar certo. Você realmente pode pensar isso, e realmente é muita coisa. Só que cada vez que você lê esses PDFs, você vai ler eles mais rápido.
essa é uma dica incrível, assim, é uma experiência própria. Você vai ter um monte de resumo para fazer, um monte de resumo para ler, só que coisa que você demoraria um dia ou dois, você vai demorar algumas horas e vai conseguir fazer a próxima aula. Isso você pode ter certeza, eu te garanto que você vai conseguir. E cada vez que você lê, você vai ver uma coisa diferente, cada vez que você lê, você vai marcar mais alguma coisa, então é um estudo vivo, porque é um estudo muito ativo. Porque cada vez que você lê, você vai perceber, esse detalhe aqui é muito importante, vai marcar. Eu vi numa questão determinada coisa, vai pegar a questão e vai colocar ali. Quando você acabar essas videoaulas, você só vai se basear no PDF. Os PDFs vão ser a sua revisão. E não vai ficar conteúdo para trás, porque se você fizer no método normal, quando você estiver lá na aula 15, você provavelmente vai esquecer de muita coisa da aula 1. Mas com esse método, como você está revisando sempre, quando você chegar na aula 15, você já vai ter lido a aula 1 mais de 10 vezes, e as outras aulas também, você vai ter lido muito aqueles PDFs. Então, isso é uma forma de você maturar esse conhecimento na sua cabeça. É uma forma do seu cérebro entender que aquele conteúdo é importante. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda aquela mesma coisa, a repetição informa para o seu cérebro que aquilo é importante, que você tem que gravar. Cara, esse estudo fez uma diferença, assim, gigantesca na minha preparação. Eu tenho certeza que vai fazer na sua também. Então, quando você terminar as videoaulas, seu único serviço vai ser ler os PDFs. A sua revisão vai ser o PDF. E que esse PDF você já leu várias vezes. A única diferença é que você vai estar turbinando ele mais a cada vez que você fizer isso. Se gostou dessa dica, já conhecia? Deixa aqui nos comentários. Concorda com ela? Acha que ela não está servindo, que não vai dar jeito? Que não vai conseguir terminar no mesmo dia? Coloca aqui nos comentários que eu vou conversar com você. A partir da quinta semana incluiremos as demais matérias. É possível que nessa altura já tenhamos edital. Se alguma matéria daqui não for cobrada ou se cobrarem mais alguma, você pode fazer as alterações. Estou pensando em fazer uma live para vocês sobre a análise do edital. Quando ele sair, né? Claro. Se tiver interesse, deixa aqui também nos comentários. Direito eleitoral normalmente é a maior matéria da prova, por isso fiz questão de deixá-la sozinha na terça-feira. É importante vocês seguirem essa observação sobre a limitação dos horários. Por exemplo, na segunda temos português e informática. Pelo amor de Deus, não gastem todo o horário do estudo com informática. Deem foco para português. Como sempre falo com vocês, a aprovação depende de estratégia. Tem um vídeo passado do TRE do Piauí que explica em detalhes do porquê você não deve focar em informática. Vou deixar aqui na descrição. Em resumo, com um conhecimento superficial você vai acertar uma ou duas questões. A terceira é de nível muito alto. Não vale o uso de recurso super escasso, que é o seu tempo. Muito melhor focar nas matérias que valem mais pontos, especialmente informática. Essa terceira questão pode ser de qualquer coisa, eles cobram qualquer loucura, então esquece. Nesse dia, foque em português, no máximo 1 hora para informática. Para as demais matérias incluídas, a partir dessa quinta semana, você segue essa mesma limitação. Mas aí é porque a matéria é pequena, então com essas poucas horas diárias você consegue terminar o conteúdo bem rapidamente. Lembrando que essa divisão de horário é relativa, você não vai parar no meio de uma aula para passar para outra. Termina a aula e faça a gestão do tempo de acordo com a duração da sua aula. Exemplo, cada aula de português tem em média 2 horas. Você divide com 2 aulas inteiras, 1 hora para exercícios, 1 aula de informática de duração de mais ou menos 1 hora e acrescenta aí mais uns 30 minutos de questões para informática. Total, 6 horas e meia de tempo de estudo. A partir daqui, a sua rotina vai ser basicamente essa até terminar aí com o conteúdo das disciplinas. Dessa forma, terminando aí as videoaulas, você vai dar o foco em revisões, questões e simulados. Vocês podem fazer como nesse exemplo, façam as revisões pelos PDFs, conforme falei anteriormente, e utilizem aí a plataforma de questões que mais gostarem. Que é concursos, a casa das questões, tem um que é pelo Drive, que você monta as suas questões. Então, independente do método, faça o máximo possível. Eu gosto de fazer as revisões do conteúdo e depois fazer as questões, porque as questões servem para fixar ainda mais esse conteúdo. Os simulados que servem para avaliar o seu desempenho. Então eu faria as questões depois das revisões durante a semana e no sábado eu faria o simulado, conforme está na imagem, incluindo também redação. No mínimo 1 por semana, mas nessa altura você já vai estar bem acostumado com isso. Galera, como eu já falei para vocês, esse roteiro aqui não precisa ser seguido à risca, vocês devem adaptar ele aí de acordo com a realidade. Se você tiver 3 períodos para estudar, tiver que dividir em 2 horas, não tem problema nenhum. O importante é você estudar o máximo que você pode. Cleiton, eu só posso estudar 5 horas. Tá ok, 5 horas. Eu posso estudar 10. Beleza, estuda 10. O quanto você puder estudar, você vai ter que estudar. E presta atenção nesse método que eu falei das revisões antes das aulas, de ler os PDFs. Teste esse método. E assim, pra mim fez uma diferença gigantesca, como eu já falei pra vocês. Eu me senti assim em outro patamar de concurseiro depois que eu utilizei isso. Uma dúvida muito frequente de vocês é sobre assistir ou não as videoaulas. Eu falo, assim, muita certeza, pelo menos no meu caso. Tem que assistir videoaulas, galera. Eu não gosto de estudar apenas pelo material escrito. Eu vou explicar para vocês. Existe uma lógica do aprendizado. O aprendizado não é uma coisa assim,
abstrata. Existe uma lógica. Então, como é que funciona? Quanto mais estímulos você tiver para estudar, mais fácil você estuda. Quando você está apenas lendo o PDF, você está num estudo totalmente passivo, inicialmente, e você só tem o visual. Quando você está assistindo uma videoaula, você tem o visual, você tem o auditivo. Ao mesmo tempo, você vai estar lendo o PDF, você vai estar marcando o PDF, você vai estar escrevendo no PDF. Vocês entendem quantos tipos de estímulos diferentes que você tem ali nesse estudo? Mas como eu falei, essa é a minha experiência. Isso é o que deu certo para mim. Você tem que analisar realmente no seu caso. Vai que você não se dá bem de forma alguma com uma videoaula. O que eu não gosto é quando você utiliza esse método de só vou ler PDF porque eu não tenho tempo. Aí realmente eu falo que não vai dar certo. Se você testou, não, eu testei com videoaula, testei só com PDF, só lendo o PDF e marcando o PDF eu consegui ter um rendimento melhor. Maravilha, é assim que você vai ter que fazer. O grande diferencial, para mim, pelo menos nesses cursos que eu indiquei para vocês, é que os PDFs não são tão completos. Nas aulas, o professor fala muita coisa que não tem no PDF. Então é muito importante você assistir as videoaulas para poder completar o seu PDF e seguir esse método que eu passei para vocês de estudo. Se vocês estivessem estudando aí por um curso muito mais completo, estratégia de concurso, por exemplo, fazendo aí uma preparação a longo prazo, que aí vale a pena a estratégia, aí de repente vocês poderiam testar esse método de só PDF. Mas com Gran Cursos ou Direção Concursos fica muito difícil, porque o PDF é resumido. Eu já dei uma olhada no PDF desse curso e falta muita informação. Essas informações vêm das videoaulas com os professores. Antes das últimas informações, dá uma conferida aí se você está inscrito, para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Se você concorda aí com o que eu estou falando, deixa aqui nos comentários. Ou se você discorda também, pode deixar. E se faz alguma coisa diferente, se tem algum outro método totalmente inovador, deixa aqui para compartilhar com a galera, que todo mundo se ajudando, todo mundo consegue chegar aí no objetivo. E para finalizar, foque no controle emocional. Concurseiro, não adianta de nada tudo isso que eu falei aqui para vocês. Não adianta você estudar 12 horas por dia, não adianta você ter o melhor cursinho, fazer tudo do melhor se você, não controlar sua mente, porque o próprio concurseiro sabota. Isso aí acontece muito, eu conheço muita gente boa que não passou, pelo menos assim, na época que eu estava estudando, por causa disso, porque chegava na prova, ficava muito ansioso, estava estudando, ficava deprimido, ficava para baixo porque errou uma questão, porque fez um simulado e não foi tão bem. Vocês têm que compreender, vocês têm que conhecer a sua mente, vocês têm que ver o que funciona, o que vai te colocar para frente e o que vai te colocar para trás. Tem gente que, se pensar na prova como a prova da vida, a pessoa vai se acabar para essa prova, a pessoa não vai ir bem. Tem outros que, se falar, não, essa é a prova da vida, eu vou arregaçar na prova, a pessoa vai estudar como um louco e vai mandar bem na prova. Só que tem que pensar também no pós-prova. Para esse público que consegue botar a prova como se fosse uma última da vida, no pós-prova tem que entender que há uma nova prova, sempre há uma nova oportunidade. O TRE do Piauí não vai ser a sua última prova. Só não tem jeito para a morte, gente. Fora isso, vocês têm que ter perseverança para continuar estudando independente do que aconteça. Então você tem que conhecer a sua própria mente, você tem que saber o que vai dar certo, o que vai dar errado. Não adianta você usar um método que depois lá na frente vai te atrapalhar para as demais provas. Então, se conheça, isso é muito importante, tenha um controle emocional, isso daí você realmente tem que trabalhar no dia a dia, você tem que conhecer a sua cabeça e isso eu não tenho como te ensinar. Mas tem muitas outras coisas que eu posso te passar pela minha experiência, posso te dar uma ajuda, vocês podem me ajudar, e essa troca de informações aí que leva a gente para frente. Então, o que vocês precisarem, pode contar comigo, tô sempre aqui no YouTube, também tô lá no Instagram, tô também ali no Telegram, no grupo de estudos, e o link de tudo isso tá aqui na descrição. Estou passando muita informação diária no Instagram para vocês e também deixo aqui no link no Instagram do concurseiro WP, que ele é aí aprovado em concurso de TRE e tem informações top para vocês. Eu não perco uma postagem, então fica aqui a indicação, link na descrição. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, passei aqui muita informação, tenho certeza que alguma informação dessa vai te ajudar. Então vamos com tudo para cima do TRE do Piauí, o que precisarem, tô aqui com vocês, link também do Telegram tá aqui na descrição, então bora estudar, galera. Valeu, até a próxima!